Boa noite a todos. Nós vamos dar sequência às nossas aulas, começar um novo assunto. Vamos começar a falar sobre o zoneamento na disciplina de Política e Desenvolvimento Regional. Ao longo da disciplina, nós falamos muito sobre os conceitos do que é economia, do que é desenvolvimento econômico, e eu lanço no início uma pergunta: como é possível a gente promover o desenvolvimento de uma região? Bem, antes de estabelecer qualquer plano de ação, é necessário se ter conhecimento dos recursos disponíveis. Quais recursos naturais essa área apresenta, o que a região tem para oferecer, quais são as suas potencialidades. Também é necessário estabelecer um conhecimento do desenvolvimento social do local. Quais classes sociais essa região apresenta, quais níveis socioeconômicos essa região apresenta. Posteriormente, é possível estabelecer metas de ação. O que a gente pode fazer nesse momento para promover o desenvolvimento regional? E também podem ser estabelecidos objetivos a longo prazo. Estabelecida essas metas de ação, conseguido alcançar essas metas de ação, para onde essa região quer caminhar, falando-se em desenvolvimento econômico. Então, essencialmente, para se promover o desenvolvimento de uma região, é necessário ter conhecimento dos recursos e condições sociais desse local e estabelecer planos de ação para o momento, para curto prazo e para longo prazo. É nesse cenário de promoção do desenvolvimento socioeconômico que é estabelecido o zoneamento socioeconômico e ecológico para as diferentes regiões. No estado do Mato Grosso, assim como os demais estados brasileiros, o zoneamento ele se dá pelo conhecimento de diversas áreas. Dentre elas, os recursos naturais, quais são os tipos de solo que apresentam, qual é a topografia do estado, quais recursos hídricos apresentam nessa dada região, se há recursos de minérios, quais são as potencialidades levando em consideração os recursos naturais, qual seria o bioma, quanto de água é produzida nesse determinado local. É necessário também conhecer os indicadores sociais. As pessoas vivem sobre risco de saúde, elas têm saneamento adequado, elas apresentam já níveis econômicos adequados que lhe promovem a perfeita empregabilidade. É necessário também conhecer os indicadores econômicos que acabam promovendo os indicadores sociais. Então, os indicadores econômicos essencialmente seriam as atividades que geram produção. Quais empresas estabelecem essa área? Ela tem uma predominância de atividades agrícolas ou ela apresenta atividades já industriais? Quais as empresas estabelecidas nesse determinado local? Com base nos dos conhecimentos naturais do local, sociais e econômicos, é possível então estabelecer um planejamento. O que pode ser feito para promover, o que deve ser feito nesse estado. Porque o conhecimento dos recursos naturais, sociais e econômicos realiza um levantamento da potencialidade. Conhecendo a potencialidade de determinada região, eu posso realizar então um planejamento, estabelecer quais são as atividades econômicas e sociais e desenvolvimento de estrutura social que seriam adequadas para a região. E a partir desse planejamento, quais seriam as perspectivas futuras? Em que cenário econômico aquela determinada região ela quer se inserir? Num cenário exportador, quer desenvolver a sua franquia industrial para eletrônicos, para beneficiamento de alimentos? Então, essas seriam as expectativas futuras. Dessa forma, o zoneamento socioeconômico ecológico, ele nada mais é do que um plano, um projeto, um documento elaborado com base nos levantamentos e no estabelecimento de ações futuras, que seria o planejamento. E a sua finalidade, essencialmente, vai ser promover o desenvolvimento socioeconômico e ecológico. A última publicação de zoneamento para o estado do Mato Grosso data 2018. Essa publicação ela está dividida em 5 cadernos: metodologias, estudos ambientais, sociais, econômicos e propostas e estratégias de implementação. Esses documentos estão disponíveis nesse site
e também estão disponíveis na plataforma de aulas não presenciais da disciplina, tá? Então, a gente vai estudar esses 5 documentos ao longo das próximas aulas. Antes de falar, então vamos começar falando sobre o histórico do zoneamento econômico e ecológico no estado do Mato Grosso. Ele foi estabelecido em 1981, é a data de início que a gente ouve se falar ou cita-se na legislação dentro do Plano de Política Nacional de Meio Ambiente. E esse plano é um plano nacional e ele tinha como objetivo, essencialmente, eu vou colocar aqui para vocês 3 palavras-chave: qualidade ambiental, desenvolvimento socioeconômico e proteção da dignidade da vida humana. Então, o zoneamento econômico-ecológico, ele vai trabalhar com esses 3 pilares, tá? A qualidade ambiental, e essa qualidade ambiental vai ser no sentido de preservar o que já tem, melhorar e recuperar quando for necessário, estabelecer planos para o desenvolvimento socioeconômico e também estabelecer estratégias para a proteção da dignidade da vida humana, que seria um aspecto mais social do zoneamento. Ele vai ser regulamentado, então, para todo o território nacional através do Decreto Federal de número 4.297, de 2002. Mas nós temos outras legislações anteriores, mas essencialmente ele obedece a essa legislação federal. O zoneamento econômico-ecológico no estado do Mato Grosso, ele teve início em 1989 com a Constituição estadual. Então, a Constituição estadual, ela cita a necessidade de se realizar um zoneamento ecológico-econômico. Ele é citado a primeira vez na Lei 5.993 de 1992, dentro do Plano de Política de Ordenamento Territorial do Estado do Mato Grosso e ações para sua consolidação. No Estado do Mato Grosso, o zoneamento econômico-ecológico, ele é executado, quem é responsável pela execução, nem que seja apenas no nível de coordenação, mas a autarquia que está responsável é a Secretaria do Estado de Planejamento e Coordenação Geral, a CEPLAN. Posteriormente, o zoneamento também foi citado em 1995 no Código Ambiental do Estado do Mato Grosso. E ele foi citado como um instrumento de política estadual do meio ambiente. Então, esse aspecto, como eu citei para vocês anteriormente, de qualidade ambiental, o zoneamento é visto pelo Código Ambiental como um instrumento para a promoção da qualidade ambiental. Mas vocês vão ver ao longo da disciplina que o zoneamento ele não visa só isso, mas também o desenvolvimento socioeconômico e a proteção de melhoria de vida da população. Inicialmente, o zoneamento econômico no estado do Mato Grosso, ele foi realizado dentro do Programa de Desenvolvimento Agrário. Esse Programa de Desenvolvimento Agrário, ele se desenvolveu através de recursos do Banco Mundial. Anteriormente, outros planos de desenvolvimento socioeconômico eram realizados no estado do Mato Grosso, podendo ser citado o Programa Integrado de Desenvolvimento do Nordeste do Brasil. Esse programa, inicialmente, ele não sofreu financiamento, ele não recebeu recursos do Banco Mundial, porque era um plano que, em suas estratégias, acabavam promovendo muito o desmatamento, tanto aqui da região mato-grossense, sobretudo do norte mato-grossense, como também do estado do Pará. Então, só a partir do Programa de Desenvolvimento Agrário que foram mudadas essas diretrizes com atividades mais voltadas para a qualidade ambiental, que o Banco Mundial passa, então, a financiar os projetos de desenvolvimento aqui no estado do Mato Grosso. Lembrando que o Banco Mundial, ele é uma instituição financeira que efetua empréstimo para países em desenvolvimento. Bem, e como é que foi realizado o zoneamento econômico e ecológico no Mato Grosso? A datação de legislação, como eu falei para vocês inicialmente, foi em 92, né?
através da política de ordenamento territorial do Estado. Então, ele vai se dar início em 1993 pela CEPLAN. Em 1993, a CEPLAN, então, a partir de recursos do Banco Mundial, vai disponibilizar 30 milhões de dólares, 33 milhões de dólares. Esse recurso ele foi submetido para o processo de licitação, e quem ganhou licitação para realizar o zoneamento econômico e ecológico foi o Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores. Então, o primeiro zoneamento foi estabelecido por um órgão civil. Esse órgão civil ele realizou trabalhos de 1994 até 2000. Então, observem o tempo que foi necessário para fazer o levantamento dos recursos, principalmente recursos naturais, para depois fazer o planejamento estratégico em função dos recursos levantados no Estado. O zoneamento ecológico econômico ele sofreu diversas atualizações. Então, a gente tem atualizações, os dados foram disponibilizados pela SENEC em 2002, foi estabelecido o zoneamento e a gente tem diversas atualizações. Então, sofreram atualizações em 2004, com informações em cima dos levantamentos feitos pela SENEC, foram realizadas atualizações. Nessas atualizações, quem estavam envolvidos? Técnicos da Embrapa Solos, técnicos servidores do CEPLAN, daqui do Mato Grosso, técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, e também o Ministério de Meio Ambiente. Realizou várias atualizações e levantamentos de mais dados para estabelecer, então, o zoneamento econômico e ecológico. A partir destes dados, a gente tem, então, uma atualização em 2004. Em 2008, houve, então, outra atualização devido ao decreto estadual de número 1139, em que estabelecia que o zoneamento deveria ser realizado por 47 instituições. Essas instituições são de âmbito público, federal e estadual, e também organizações civis. ONGs, sindicatos vão ser convidados, então, nas plenárias para realizar a atualização do zoneamento em 2008. A partir, então, dessas atualizações de 2008, o Blairo Maggi ele propõe um projeto de lei 273, no mesmo ano, que estabelece a política de planejamento e ordenamento territorial do Estado do Mato Grosso. Então, eu citei para vocês anteriormente que o zoneamento ele foi citado na legislação brasileira, na legislação mato-grossense a partir de 92. Mas, da datação que a legislação cita a necessidade de se fazer um zoneamento econômico e ecológico, esse intervalo de realização de levantamentos pela SENEC, depois as atualizações de 2004 e 2008, para se estabelecer um plano de ação propriamente dito, foi esse intervalo de tempo de 92 até 2008, em que Blairo Maggi coloca, então, um planejamento através da política de planejamento e ordenamento territorial do Estado do Mato Grosso. Tá? Mas ele propõe esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Esse projeto de lei, ele recebeu diversas atualizações, principalmente com principal contribuição do deputado Alexandre César, que culminaram, então, no projeto de lei 238 de 2008. Então, o zoneamento sofreu mais atualizações em função de várias, como é que eu posso dizer, necessidades levantadas por seminários públicos, principalmente devido ao uso sustentável de recursos naturais mato-grossenses. Então, após como é que eu posso dizer, a apresentação do seu projeto de lei do Blairo Maggi na Assembleia Legislativa, depois que ele apresentou esse projeto de lei vai tramitar para avaliação, concomitantemente, estavam sendo realizados vários seminários públicos, tá? Em várias regiões do Mato Grosso, com lideranças civis, em que eles colocam, e outras organizações também civis,
que vem trazer algumas exigências, eu não vou dizer exigências, mas necessidades, aspectos que não tinham sido considerados em relação ao uso sustentável dos recursos naturais mato-grossenses, tá? Então, esse projeto de lei do Alexandre César, ele vem, então, trazer esses anseios da sociedade civil em relação à proposição de política pública do Blairo Maggi anteriormente. Essas atualizações inicialmente não foram aprovadas, tá? Então, ainda sofreram várias atualizações para sofrer, então, a aprovação que se deu em 27 de outubro de 2010. Então, observem o tempo que foi transcorrido, né? A gente tem o início dos levantamentos dos dados em 2003 até o ano 2000 pela SENEC, depois a atualização em 2004, 2008, o Blairo Maggi propor um projeto de lei, para posteriormente a gente ter uma atualização no mesmo ano através de atividades do deputado Alexandre César, e posteriormente a aprovação vai se dar então em 27 de 10 de 2010. Aprovando então a Lei 9.523 em abril de 2011. Porém, o que ocorreu? Após a aprovação dessa lei, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso entrou com uma ação civil contestando alguns artigos desta legislação que não atendiam aos anseios da sociedade ou estavam beneficiando determinados grupos, tá? Então, com isso, embora a legislação tenha sido aprovada, começou a tramitar, então, uma ação civil pública do Ministério Público, em que, desta forma, os trabalhos relacionados ao zoneamento econômico e ecológico vão cessar, os planos de ação não vão entrar em vigor efetivamente em função dessa ação pública civil. É como se os trabalhos tivessem sido parados para que fossem então revistos esses artigos apontados pelo Ministério Público, no que não estava em consonância com as premissas de proteção, principalmente de proteção de qualidade de vida humana. Então, em 2012, a gente tem uma atualização e a submissão do zoneamento econômico e ecológico por parte do governo estadual. Então, o governo estadual ele ignora as indicações da ação civil pública do Ministério Público e submete o seu projeto de zoneamento econômico e ecológico para atender, então, a um decreto nacional 4.297, datado de 2002. Então, a exigência do zoneamento econômico e ecológico é em função deste decreto de 2002. O governo estadual, então, na época, que era do CIVAL, ele ignora a ação pública e submete o seu plano de zoneamento na rede federal. Houveram também outras interferências federais que vão culminar em modificações do nosso zoneamento econômico e ecológico, tá? Então, a gente pode citar, por exemplo, o Código Florestal, mas o Código Florestal ele teve uma ação que acabou acelerando, digamos assim, o processo de aprovação do zoneamento. A partir do Código Florestal, então, a gente já tem a denominação do zoneamento não só econômico, mas socioeconômico ecológico. E o Código Florestal ele estabelece um prazo de apenas 5 anos para que todos os estados apresentem ao governo federal os seus zoneamentos, agora socioeconômico ecológico, tá? Então, para atender ao Código Florestal, a gente tem o avanço dos trabalhos, digamos assim, de avaliação do nosso zoneamento mato-grossense. Então, em 2016, há o quê? A suspensão de alguns artigos. Que artigos são esses? Os artigos que foram contestados pela ação pública, pela ação do Ministério Público, tá? Então, foram retirados esses artigos conforme solicitação do Ministério Público. Após a retirada, houve, então, a aprovação do zoneamento socioeconômico ecológico do estado do Mato Grosso. Então, em 2016, a gente tem o primeiro zoneamento socioeconômico
ecológico aprovado no estado do Mato Grosso, e agora em 2018 a gente já tem uma atualização desse zoneamento socioeconômico. É claro que o de 2018 ele vai trabalhar com dados de levantamento anteriores, mas vai ter modificações, sobretudo no planejamento e nas diretrizes futuras para desenvolvimento econômico do estado. Eu gostaria de agradecer. Aqui a gente finaliza, então, o histórico do zoneamento socioeconômico e ecológico do estado do Mato Grosso, e nas próximas aulas a gente vai começar a falar, então, sobre os recursos naturais, né, os dados de recursos naturais, econômicos e sociais do nosso estado, a delimitação em várias áreas em áreas de desenvolvimento regional, e quais são os planos de ação estabelecidos por esse zoneamento socioeconômico e ecológico. Obrigada.